O corpo dela atingiu a água como uma pedra, braços amarrados firmemente atrás das costas, tornozelos presos com uma corda áspera. Aria Monroe mergulhou na piscina de treinamento de 20 metros e desapareceu sob a superfície. Peso morto. O sargento Blake Corr latiu da beira, sua voz cortando o pátio do deserto. É aqui que os fracos aprendem a verdade. Soldados, respondam. De onde estão assistindo? Apertem em inscrever-se e fiquem ligados para as próximas missões. Os recrutas explodiram em risadas. Alguns se inclinaram para a frente, famintos pelo pânico, pelo agitar, pelo contorcer, pelas arfadas desesperadas que sempre vinham quando alguém era lançado amarrado como um animal. O dia de prova de sobrevivência na água da instalação naval de Fort Arclight já havia derrotado nadadores olímpicos e atletas de resistência. Para eles, Aria não seria diferente. Ela tinha ouvido os sussurros por semanas, que não pertencia ali, que estava desperdiçando uma vaga que deveria ser de alguém mais forte, mais duro, um homem, que seu uniforme era impecável demais, sua postura rígida demais, seu silêncio confundido com medo. Ela usava a invisibilidade como armadura, mas a invisibilidade não podia mantê-la à tona. As botas de Corr raspavam no concreto enquanto ele andava de um lado para o outro. Ele não ofereceu instruções. Não havia. O exercício era simples. Sobreviver ou ser arrastada para fora, inconsciente. E pelo sorriso esculpido em seu rosto marcado, ele já havia decidido que Aria falharia. 10 segundos, murmurou um recruta. Os outros riram. O sol de nevada queimava, refletindo de forma cruel na superfície da água, como se o próprio céu esperasse que ela cedesse. Mas lá embaixo, o mundo de Aria estava quieto. A pressão fria envolvia seu peito, puxando-a de volta a uma lembrança que raramente deixava vir à tona. Montana, 12 anos de idade. Um rio inchado, a corrente arrancando o fôlego de seus pulmões. Garotos rindo na margem. Ela quase se afogara naquela época, até que a voz do pai retornou. O pânico mata mais rápido que a água. Ela abriu os olhos. Bolhas escapavam em um fio fino. Não era diferente agora. Queixo encolhido, tornozelos flexionados contra a corda, pulmões ardendo, mas seu coração permanecia firme. Acima, as risadas vacilaram. Os recrutas esperavam caos, mas a superfície permanecia assustadoramente calma. Onde ela está? Alguém sussurrou. Corey cruzou os braços. Ela acabou, murmurou, embora seu tom carecesse de convicção. Na outra extremidade do deck, o capitão Elias Rain levantou seu tablet robusto, a caneta deslizando em traços deliberados. Ele não observava pânico, media algo completamente diferente. O segundo se estendeu, cada cabeça se virando para a piscina, cada sorriso começando a se contrair em inquietação. A água brilhava como vidro sob o sol de nevada. A risada que saudara sua queda se afinara em algo mais agudo, nervoso, frágil. Uma dúzia de recrutas se inclinou para a frente, suas sombras caindo sobre a borda, esperando pelo pânico. Ele não veio. O sargento Blake Corr forçou um sorriso, braços cruzados sobre o peito, mas o tremor em seu maxilar o traiu. Peso morto, disse a si mesmo. A piscina sempre fazia o trabalho sujo no fim. O capitão Elias Rain ficou em silêncio. Seu tablet brilhava levemente no reflexo, a caneta riscando em traços precisos. O cronômetro em seu outro pulso marcava o tempo com a paciência que só ele parecia possuir. Ele não estava registrando fracasso, mas sim o tempo debaixo d'água. O mundo de Aria se estreitou em pressão e ritmo. O frio apertava seu peito, mas sua mente permanecia estável, contando batimentos em vez de segundos. Subir, sorver, afundar. Um único fôlego roubado na superfície. Depois, ela desapareceu novamente sem respingo ou luta. O pânico mata mais rápido que a água. Lá em cima, os recrutas se mexeram inquietos. A superfície estava calma demais.
Onde diabos ela está? Alguém sussurrou. Outro riu fracamente. Ela já era. Mas as palavras não ecoaram. O silêncio se estendeu como um fio prestes a se partir. No fundo, Arya dobrou os joelhos, tornozelos rangendo contra a corda áspera. O nó era uma dupla volta, laçado sobre si mesmo. Para a maioria, era inquebrável. Uma prisão que só apertava com a luta. Mas Arya sabia melhor. Se o laço externo escorresse, deixaria uma abertura. Não era liberdade ainda não, mas uma brecha. E uma brecha era tudo. Ela pressionou os tornozelos juntos, flexionando, torcendo, dedos dos pés curvados para trás, calcanhares forçados para fora, micromovimentos controlados, força precisa aplicada no ângulo mais fraco do nó. A corda mordeu sua pele. A dor irrompeu. A ardência da carne rasgando confirmava que as fibras estavam cedendo. Acima, o sorriso de Corey vacilou. Ele já tinha visto a prova de sobrevivência na água derrotar nadadores olímpicos, triatletas, operadores endurecidos. Eles sempre se debatiam, sempre se traíam. Mas ali, a piscina permanecia silenciosa, intacta. Até mesmo o vento do deserto parecia ter parado. Então aconteceu. Um estremecimento percorreu a corda. Arya sentiu mais do que viu. O laço externo escorregou um pouco. A pressão diminuiu, agora desigual. Uma fenda, uma porta que se abria na escuridão. Seus pulmões rugiam por ar, mas ela puxou os tornozelos em direção às mãos amarradas. Dedos arranharam às cegas a fibra áspera, nós dos dedos se rasgando. No início, apenas as pontas dos dedos engancharam. Ela subiu, roubou um gole de ar, afundou de novo. No próximo ciclo, um nó dos dedos se encaixou. Outro fôlego, outro mergulho. Desta vez, toda a mão dela penetrou profundamente na brecha, torcendo, forçando com determinação bruta. O sangue se espalhou na água em finos rastros. Mas ela não parou. A corda gemeu, depois estalou. O laço externo se rompeu. Uma perna se libertou. Suspiros cortaram a fileira de recrutas. Impossível. Alguém sibilou. Outro praguejou por entre os dentes. Os braços de Cor caíram ao lado do corpo, o rosto empalidecendo. O estilete de Rain parou no meio do traço, o maxilar tenso. Arya não desperdiçou a vitória. Ela se encolheu, avançou em diagonal para a borda. O pé livre enganchou em um degrau submerso da escada. Ancorando o corpo, quadris, peito e ombros bateram contra a parede. Com um giro violento, ela se lançou para fora da piscina, desabando no deck escaldante. A água escorria do uniforme em lençóis prateados. Os pulsos ainda firmemente amarrados atrás das costas. Um tornozelo ainda preso, mas sua respiração era firme, deliberada. Ela havia se puxado para fora sozinha. O silêncio pesava mais do que o calor do deserto. Cada recruta a encarava, a risada anterior pairando na memória como um fantasma que todos queriam negar. Esperavam agitação, um corpo inerte sendo arrastado por mergulhadores de segurança. Em vez disso, assistiram alguém desmontar o impossível. Respiração por respiração. Na próxima subida, meio ajoelhada, encharcada, olhos duros, Arya os examinou. Viu os rostos mudarem, o sorriso se transformando em inquietação. A confiança esvaziando em dúvida. Corey deu um passo à frente, punhos cerrados, mas as palavras morreram em sua boca. Ele não tinha explicação para o que acabara de ver. Na extremidade do deck, Rain finalmente se moveu. Inclinou-se para o microfone do comunicador, voz baixa e clínica, um veredicto em vez de uma observação. Marcador Nightshade observado, protocolo aguardando confirmação. Ninguém mais o ouviu, mas todos a viram. E naquele silêncio, cada homem no deck percebeu o que mais os aterrorizava. Não era o fato de ela ter sobrevivido ao que deveria tê-la afogado. Era o fato de ter feito isso com controle, com precisão, como alguém que já estivera ali antes,
e que claramente não tinha terminado. Arya irrompeu da água como um míssil. Os braços ainda amarrados atrás das costas, mas as pernas livres, impulsionando-a para cima com força explosiva. Ela se chocou de peito contra a parede da piscina, pressionou as botas contra o azulejo e usou o impulso para se lançar totalmente para fora da água. Ficou de pé, pingando no deck, a corda pendendo de um tornozelo, o rosto inexpressivo, a luz do sol recortando seus ombros e transformando o brilho da água em aço. A formação de recrutas congelou. Por semanas haviam rido, zombado, a desdenhado. Agora ela permanecia em silêncio, respirando de maneira constante, como se tivesse apenas completado um aquecimento, e não uma das provas mais duras do treinamento de operações especiais. A boca do sargento Blake Core se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Ele já tinha visto sobreviventes da prova de afogamento, mas nunca assim. Nunca com tanta precisão, nunca com tanto controle. E então, ela fez algo que ninguém esperava. Arya se inclinou para a frente, braços ainda presos, e calmamente girou os ombros até que a corda estalasse contra seu quadril. As fibras se partiram com um estalo abafado. Ela trouxe as mãos para a frente, livrou-se da corda molhada e deixou-a cair aos seus pés. O som da corda batendo no concreto foi mais alto que um tiro. Suspiros ecoaram entre as fileiras. Um recruta sussurrou: "Impossível." Outro murmurou: "Ninguém faz isso." O capitão Elias Rain não pareceu surpreso. Deu um passo à frente, botas firmes contra o deck, tablet em uma das mãos. Sua voz foi cortante. Oficial, sem deixar espaço para dúvida. Protocolo Nightshade verificado. Os recrutas o encararam confusos. As palavras não significavam nada para eles. Mas o peso do tom e a precisão da continência tornaram a mensagem clara. Ele não estava se dirigindo a uma recruta. Estava se dirigindo a alguém acima de sua patente. Arya sustentou o olhar, olhos duros como pedra. Pela primeira vez em semanas, sua postura mudou. A rigidez desconfortável se desfez. Ombros erguidos, queixo erguido. A presença de comando irradiava dela como o calor do asfalto do deserto. Rain bateu continência. Major Monroe. A avaliação concluída. O pátio explodiu em sussurros. Major, a recruta que eles haviam ridicularizado, descartado como fraca, era sua oficial superior o tempo todo. Core cambaleou para a frente, o rosto distorcido de raiva. Isso é uma maldita armação. Ela me provocou. Ela trapaceou neste exercício. Arya virou a cabeça lentamente, olhos cortando nele com precisão cirúrgica. Sua voz foi baixa, calma, letal. Se a fraqueza é suficiente para provocar abuso, sargento, então você é incapaz de liderar antes mesmo de abrir a boca. Core congelou, sua fúria quebrando-se contra o ferro das palavras dela. O tom de Rain estalou como um tiro de rifle. Sargento Blake Core, com efeito imediato, você está suspenso de toda a autoridade de treinamento. Apresente-se ao comando agora. A ordem caiu pesada, arrancando o último traço de arrogância de Core. Ele hesitou, maxilar travado. Depois passou por Arya em direção à saída, cuspindo poeira enquanto caminhava. Mas não antes de ela se inclinar perto o suficiente para que apenas ele ouvisse. Acabou no momento em que você confundiu crueldade com força. Seus passos vacilaram. Ele não olhou para trás. O recruta permaneceu rígido, sem saber se deveria saudar, falar ou simplesmente desaparecer no ar do deserto. O mundo deles havia sido virado de cabeça para baixo em uma única tarde. Arya deixou seus olhos percorrerem a formação. Já não estavam vazios, nem ocos. Cada olhar dela prendia alguém no lugar, lembrando de cada risada, cada zombaria, cada sussurro quando achavam que ninguém importante estava ouvindo. Ela não disse mais nada. O silêncio era mais poderoso do que qualquer discurso. Rain se virou para a assembleia atônita. Sua voz retumbou como um trovão. Atenção!
Vocês estão na presença da Major Aria Monroe, operadora de combate condecorada, ex-oficial do programa Ghost e sua nova comandante. Vocês a tratarão como tal. As palavras detonaram pelo pátio. Alguns recrutas se sobressaltaram, outros ficaram imóveis, pálidos e sem fala. Um punhado endireitou a postura instintivamente, reconhecendo a autoridade quando ela estava diante deles. Aria deixou o peso da revelação assentar. Cada segundo de humilhação, cada insulto sussurrado tinha feito parte do teste. E agora, a verdadeira avaliação estava prestes a começar, porque a sobrevivência nunca foi a medida final. O caráter era. Ela deu um passo à frente, a água pingando no concreto ressecado, e prendeu o olhar na formação. Eu observei vocês por 18 dias, disse, a voz firme, cada sílaba afiada como uma lâmina. Não as suas flexões, não seus tempos de marcha, o seu caráter. Como vocês tratam aqueles que acham que não têm poder. Suspiros percorreram a fileira. Rostos empalideceram quando a compreensão chegou. O verdadeiro teste não havia sido de percursos de obstáculos ou marchas forçadas. Tinha sido ela. Antes que alguém pudesse se mover, Aria levantou a mão, apontando para 3 recrutas. Você, você e você. Os escolhidos congelaram, sem saber o motivo. Os outros prenderam a respiração. Rain fez outra anotação em seu tablet, os lábios apertados em uma linha fina. Ele sabia exatamente o que viria a seguir. Aria também. O exercício terminara. O verdadeiro acerto de contas acabava de começar. Os recrutas permaneceram imóveis, o vento do deserto puxando seus uniformes como se até o ar se recusasse a quebrar o silêncio. Aria Monroe deixou o momento se estender, cada segundo pressionando como um peso que seus ombros nunca poderiam ter previsto. Então ela avançou, as botas sussurrando sobre o concreto queimado pelo sol. Eu não vim aqui para ver quantas milhas vocês podem correr, disse, a voz cortando aguda pelo pátio. Vim para ver quem vocês são quando acham que ninguém importante está olhando. Olhos vacilaram pela formação. Alguns endureceram em desafio, outros abaixaram-se em vergonha. Todos se lembraram das próprias risadas, do modo como viraram o rosto quando ela caiu, quando pensaram que era fraca demais para se erguer. O olhar de Aria se fixou nos 3 recrutas que ela havia escolhido. Cabo Jace Renner, que dividiu suas rações com um companheiro quando ninguém mais o fez. Especialista Hannah Lee, que defendeu silenciosamente outro recruta durante uma marcha noturna. Soldado Miguel Torres, que colocou o sucesso da equipe acima do próprio durante um exercício de navegação. Vocês 3 demonstraram a qualidade que as operações especiais realmente exigem, disse ela. O tom firme, mas não áspero. Coragem sem reconhecimento, lealdade sem recompensa, liderança sem precisar de um título. O restante da formação se mexeu desconfortável, poeira levantando sob as botas. Pela primeira vez, começaram a entender que não se tratava de ser o mais rápido ou o mais forte, mas de quem podia carregar poder sem abusar dele. Aria se agachou lentamente, os dedos cavando a terra. Ela ergueu um punhado, a terra seca escorrendo entre os nós dos dedos, espalhando-se como cinza no vento quente. Cada olhar seguiu os grãos, até que nada restasse em sua palma. A terra não se importa com quem você é, disse ela. Não se importa de onde você veio ou qual nome está costurado no seu uniforme. A terra só faz uma pergunta quando te jogam ao chão. Você vai se levantar? As palavras se assentaram pesadas. Os recrutas se remexeram, a vergonha de suas risadas agora gravada em sua postura. Alguns engoliram em seco. A lição cortava mais fundo que qualquer lâmina ou bala. Aria endireitou-se, esfregando as palmas das mãos para limpá-las. A maioria de vocês falhou nesse teste, e isso não é punição, é uma direção, disse Aria com firmeza. Alguns de vocês servirão em outros lugares, e talvez um dia entendam o que significa força verdadeira.
mas aqueles que permanecerem. Ela se virou para os 3 escolhidos. Começarão o treinamento sob meu comando. E eu os pressionarei mais do que o Sargento Cor jamais sonhou. Mas nunca os humilharei para provar meu poder. Porque poder que precisa destruir os outros para existir é fraqueza. O Capitão Rain fechou o tablet, assentindo uma única vez. A avaliação estava completa, mas a transformação apenas começava. Arya examinou os rostos uma última vez. A luz do sol cintilava em suas condecorações de combate. A água ainda pingava de seu uniforme. Mas era sua presença, a autoridade conquistada, não exigida, que preenchia o pátio. Querem saber a diferença entre crueldade e liderança? Ela perguntou calmamente. A crueldade quebra as pessoas para se sentir maior. A liderança faz as pessoas crescerem até descobrirem que podem ficar mais altas do que jamais imaginaram. Silêncio. Então, lentamente, um recruta na extremidade da formação ficou em posição de sentido. Outro o seguiu. Em instantes, toda a formação se endireitou. Não por medo, não por vergonha, mas por respeito. Pela primeira vez, eles não olhavam para uma recruta fraca. Olhavam para uma líder. Arya deixou o silêncio perdurar. Depois se voltou para Rain e os dispensou enquanto a formação se desfez. Suas palavras ainda pairavam no ar quente de nevada, pesadas o suficiente para sobreviver ao dia. A verdadeira força não é provada por quantos você pode quebrar, e sim por quantos você se recusa a deixar cair.